Hello, boys and girls. This is Teacher Leo and the house. Olá, galerinha do sexto ano. Como vocês estão? Estão todos bem? Espero que estejam todos bem em casa. No momento em que essa aula está sendo, né? Obviamente, essa aula é gravada, mas essa aula ela vai ser liberada na quarta-feira, dia 18 de novembro, exatamente uma semana depois que as nossas aulas começaram, né? E aí eu gostaria de ouvir de vocês, o que é que vocês estão achando desse novo retorno, como é que vocês estão se sentindo, né? Eu sei que na primeira semana poucos foram, né? Não foram tantos alunos assim, mas a verdade é que, em geral, né? All across the board, primeira semana todo mundo fica meio assim, meio desconfiado, mas depois, com o tempo, né, os pais, os alunos, as pessoas ao redor começam a ganhar um certo grau de confiança, né, na instituição, na escola, passam a ver que é o retorno. A verdade é essa, é a volta ao novo normal, né, o novo normal. E a tendência é de cada vez ir melhorando mais e mais e mais e mais, as coisas irem se regularizando. Tenho certeza que dentro de mais algumas semanas o governo vai liberar para poder a quantidade maior de alunos e depois mais e mais, até chegar ao ponto de as coisas voltarem à sua regularidade. De qualquer maneira, vamos apelar para que isso aconteça, né, boys and girls? Porque é importante, olha, educação é importante. Na idade de vocês, gente, é importantíssimo. Eu sei que vocês ficam pensando assim, professor, mas eu prefiro ficar em casa. Eu gosto de ficar em casa, mas veja só, gente. Daqui a 20 anos é um pedaço da etapa de vocês que é retirado. Parem para pensar. Todo mundo tem que passar por isso. Eu sei que vocês preferem ficar em casa, mas todo mundo tem que passar por isso. E vocês não passam, isso se reflete negativamente lá. A gente sabe, eu sei que no fundo, a gente fica com preguiça de ir para a escola, a gente não quer estudar, a gente isso, aquilo outro, mas a gente sabe, né? A gente sabe que é importante, né? No fundo, lá no fundinho, eu sei que vocês sabem da importância que é estudar, ok? Então, eu fico feliz de todos terem voltado e fico ansioso também para ver vocês, né? As nossas aulas de inglês e conversation, por enquanto, né, pelo menos até o fim do ano, elas vão ficar nesse formato assim, né? Assíncrono, gravado, e também síncrono, né, com as nossas aulas ao vivo, que no caso o horário mudou, para quem não sabe, nossos horários agora passam a ser de vocês, que é o sexto ano, de 2 às 2h30, tá? Na terça-feira, de 2 às 2h30, ao invés daquele horário de 3h15, tá bom, boys and girls? Então, desejo a todos aí uma boa volta, ok? Que tudo dê certo nas nossas vidas. Então, vamos lá. O que é que a gente o que é que a gente tem hoje, o que é que temos hoje no nosso menu? Unit 8, Countries and Nationalities, né? Vamos continuar Unit 8, Countries and Nationalities. Então, a gente vai fazer as atividades da página 62 e 63, né? Por sinal, a gente já está perto de terminar o nosso livro, né? Quando a gente terminar, a gente vai voltar para revisar as unidades iniciais, porque eu não sei como é que foi dada as unidades iniciais, então pelo menos a gente dá uma cobertura total. Mas isso é para a próxima aula. Então, Countries and Nationalities, a gente hoje vai dar uma repaginada de novo em Countries and Nationalities e algo que eu fiquei muito feliz, the simple present, ok? The simple present. Então, é bom porque quem perdeu a aula de conversation, the simple present, e assistir essa aula vai ter oportunidade de novo. Quem assistiu e ainda tem dúvida, vamos explicar de novo. E quem entendeu tudo, acha que entendeu tudo, mas sempre tem uma coisa, eita, isso daí eu não sabia. Vamos assistir de novo
para a gente poder tirar todas as dúvidas. Ok. Ok, boys and girls. Então, vamos lá. Vamos trabalhar. Countries and nationalities. Bom, todo mundo... Bom, vamos só dar um... Countries and nationalities. A gente viu 2 aulas seguidas, né? Sobre countries and nationalities. Então, inclusive, uma aula a gente tem uma cobertura gigantesca a countries and nationalities. Então, a gente não vai dar tanta atenção dessa vez, né? Queria dedicar realmente a boa parte da nossa aula à explicação do simple present, porque é muito, mas muito importante mesmo. Alright, let's go. Let's go. Então, more countries and their nationalities. A gente tem make a research and find the capital of these countries. The name has to be in English and you need to form sentences. Ok? Bom, a gente tem aqui more countries and their nationalities, né? No suplemento ele manda a gente procurar a capital. Né? Switzerland. Switzerland. Quem nasce na Switzerland é Swiss. Então vamos lá, vamos procurar, né? Vamos aproveitar já que a gente está aqui, vamos procurar. Vamos lá. Capital of Switzerland. Qual é a capital da Bern? Olha, eu nem sabia que a capital era Bern. Bern. Não sabia nem. Tá vendo como é bom pesquisar? Sweden. Quem nasce na Suécia, né? Sweden é Swedish. E a capital? A capital de Sweden. Capital of Sweden. Stockholm, né? Estocolmo é a capital da Suécia. Capital of Canada. Capital of Canada is Ottawa. Okay, Ottawa is the capital of Canada. Quem nasce no Canadá é Canadian. Capital of Israel. Israel, já saiu aqui, né? Jerusalem. Na verdade, ele associa capital. Capital of, mas ele ainda bota em português, né? Capital of Israel, Jerusalem. Ou Jerusalém, né? Capital of Ireland. Dublin. Dublin é a capital da Irlanda. Capital of Mexico. Quem é que sabe? Capital of Mexico é Mexico City. Ele bota cidade do México, mesmo botando capital of. Mas ele bota cidade do México ao invés de Mexico City. Capital of Russia. Moscow. Botou Moscou, não Moscow. Dude. Google, please Google. Capital of Russia is Moscow. Capital of India. New Delhi. Era para sair New Delhi e não Nova Delhi. Google. New Delhi. Okay? Capital of South Africa. Capital of South Africa is Pretoria. Pretoria is the capital of South Africa. Okay? Capital of Morocco. Capital of Morocco. Oh. Capital of Rabat. Rabat. Okay. Capital of Jamaica. Kingston. Kingston is the capital of Jamaica.
Eu acho que alguém que fez sobre a feira americana do ano passado falou um pouquinho sobre Kingston, né? Peraí. Europe. Europe não tem capital, né? Capital of Europe. Vou até botar aqui para ver o que parece. Não tem capital. O livro botou aqui Europe, mas não existe capital da Europa. A Europa como é que se chama? É um continente. Capital of Austria, Vienna. Vienna is the capital. And finally, capital of Poland. Polônia é Varsóvia. Varsóvia. Não, tá dizendo aqui Warsaw. Capital and largest city. Achei, porque aqui tá Varsóvia. Vamos lá no Wikipedia, né? Polish. Central Europe. Poland's capital largest city is Warsaw. Ali tá dizendo que era Varsóvia. Ok. Gente? Estranho, né? Estranho. Nossa. Dizendo aqui que era Varsóvia. Mas está dizendo que é outra aqui. Krakow. Ó. Interesting. No, maps. Coloquei maps. Meu Deus. Não. Eu não quero ir para a Polônia agora. Warsaw. Beautiful capital. Warsaw. Tá dizendo ali que era Varsóvia. Porque em inglês é Warsaw. Em português é Varsóvia. Duh. All right. Excellent. Excellent stuff. Ok, boys and girls, agora que a gente deu essa cobertura, vamos começar a falar do que é realmente importante para você, do simple present. Então, a gente vai começar aqui, né, falando um pouquinho do que é o simple present. Bom, o simple present para ser assim bem claro, o tempo verbal, mas não o mais básico, não o mais simples, mas o mais básico. Existe uma diferença entre simples e básico. Não é que ele seja simples, mas ele é o mais básico de todos os tempos verbais, tá bom? Então, é uma das várias formas de tempos verbais no presente da língua inglesa, tá? E é usado para descrever hábitos, né? A gente, quando trata, geralmente a gente usa o present simple para falar de coisas que são habituais, de coisas que acontecem no dia a dia de maneira geral, tá? Não necessariamente no momento em que estamos falando. Aí seria um outro tempo verbal que vocês vão aprender isso lá no 7º ano. Mas é usado para descrever hábitos, situações que não mudam, situações permanentes, verdades, né? Verdades absolutas. E situações inclusive para futuro, mas situações já arranjadas, já organizadas, tá? The simple present is simple to form. Just use the base of the verb. Então, a gente, para formar o present simple, a gente vai usar o verbo na sua forma básica, tá? E só na terceira pessoa é que a gente acrescenta um S no simple present. Obviamente, vai ter as exceções, vai ter as regrinhas, né? Nem sempre, a maioria dos verbos é só acrescentar um S, mas nem todos são dessa forma. Vamos lá, vamos agora aprofundar um pouquinho mais, tá?
To express habits, general truth, tará, tará, tará. Então aqui, I smoke, né? Eu fumo, é um hábito. I work in London, unchanging situation, uma situação que é permanente. Eu trabalho em Londres, né? I work in Recife, situação permanente. London is a large city, general truth, né? Uma verdade verdadeira. London is a large city. Né? Para dar instruções. You walk for 200 meters, then you turn left. To express fixed arrangements, your exam starts at 9 o'clock. Mesmo que é algo que vai acontecer no futuro, mas, né, a gente pode usar o present simple para situações do futuro. Tá? Então, ó, be careful, the simple present is not used to express actions happening now, tá? Então, ele não serve para situações que você quer expressar que está acontecendo nesse exato momento, no momento da fala, ok? Então, vamos pular um pouquinho aqui e vamos para a forma, tá? Forming the present simple tense. Bom, na forma afirmativa é muito simples, né? Na forma afirmativa, I think, por exemplo, né? O verbo na forma do infinitivo, na forma básica, I think. Show de bola. Não muda nada, só na terceira pessoa, né? He, she or it, olha como tá aqui, ó. He thinks, she thinks, it thinks. Tá? Mas aí a gente tem mais três formas, na verdade. Tem afirmativa, interrogativa, negativa e ainda tem o que a gente chama de short answers ou respostas curtas. Então vamos lá aprender um pouquinho. A gente tem aqui, por exemplo, a forma interrogativa. Do I think? Então vocês vejam, para começo de conversa aqui, excelente, que está branquinho aqui, porque eu já vou usar isso daqui como meu quadro, né? Meu quadro, ao invés de quadro negro, é quadro branco, né? Então, do I think, né? Do I think? Então, a gente precisa, para formar perguntas, tanto na negativa quanto na interrogativa e nas respostas curtas, a gente precisa de algo chamado verbo auxiliar, ou auxiliary verb, ok? E no caso da língua do present simple, é o do ou does. Ok? Now, voltando aqui para a questão da interrogativa. Quando a gente faz uma pergunta, a gente precisa do verbo auxiliar. A gente precisa desse verbo que o nome dele é exatamente para isso. É para nos auxiliar a formar esse tempo verbal. Então, ao invés, em português, a gente só muda a entonação da nossa voz, né? Eu acho que a vida é bela. Aí a gente, quando pergunta, muda a entonação. Eu acho que a vida é bela. Em inglês não é tão simples assim. A gente diz, I think life is beautiful. Eu acho que a vida é bela. I think life is beautiful. Mas na hora de perguntar, a gente vai precisar do verbo auxiliar. Do I think that life is beautiful? Ok? E, obviamente, o ponto de interrogação. Quando for he, she or it, aí a gente vai transformar em does. O do vai se transformar em does. Does she think, né, that life is beautiful? Ok? Ela acha que a vida é bela, é bonita. E aí vem uma outra questão. A minha pergunta agora. A gente coloca aquele S, pessoal. A gente coloca o S quando a gente está formando a pergunta, porque aqui, ó, você vê aqui, ó, she thinks. Na afirmativa a gente coloca o S. Na interrogativa a gente coloca o S.
A resposta é não. Tá? A gente não coloca o S, tá bom? Deixa eu fazer de novo aqui. Não. A gente não coloca o Szinho na hora de fazer a interrogativa. Você vê como tem umas regrinhas que tira, coloca, vai, volta, tarará, tarará, tarará. Parece difícil de primeira, mas não é. Qual é a chave do sucesso aqui? Qual é a chave? Praticar, praticar, praticar e praticar. Quanto mais exercícios você fizer, mais você vai absorver informação. Ok? Então, aqui a gente falou de interrogativas. E how about negatives? E a forma negative? Aqui foi... Deixa eu botar aqui para ficar em interrogative. Né? Interrogative. E que tal negative? Né? Como é que fica negative? Negative, a gente vai colocar, vai inserir, a gente vai precisar do verbo auxiliar e a gente também vai precisar da palavra not. Vai precisar da palavra not. Então, vai ficar assim, ó. I do not. E a gente tem a opção de abreviar, e geralmente se abrevia, tá? Geralmente a forma que vem abreviada, I don't, do not, or don't think life is beautiful. Ok? I don't think life is beautiful. Tanto pode ser um quanto o outro, tá? Poderia colocar I don't think that life is beautiful, ou I don't think life is beautiful. É opcional. Tá? É opcional. I don't think that life is beautiful or I don't think life is beautiful. Tanto faz. Tá certo? E que tal na terceira pessoa? Na terceira pessoa, como é que fica? He does not. Que se a gente for abreviar, fica assim. Doesn't. Né? Eita, I do not think that. Aqui é o that vem depois. I do not think that. Esse that aqui é opcional. That life's beautiful. He does not or he doesn't think. E aí vou botar aqui. A gente vai precisar do Szinho aqui no final, gente. Vou colocar e deixar no ar. He doesn't think or thinks. E aqui também é opcional. That life is beautiful. Ok? Então, he does not think or he doesn't think that life is beautiful. A minha pergunta agora. O Szinho, a gente precisa do Szinho? Não, a gente não coloca. He doesn't think. Por quê? Porque a gente aqui já usou aqui, ó, gente. A gente já usou o does. Aqui também a gente já usou o verbo auxiliar do. Então, não tem a necessidade do Szinho no final, tá? Ó, does and do. Ok, boys and girls? Então, fica aí a dica, ok? Bom, acho que eu dei uma cobertura legal aqui na forma. Ficou faltando aqui short answers. Deveria apagar, não deveria apagar? Vamos lá, vamos ver se cabe aqui. Short answers. Eu, na verdade, estou dando uma cobertura muito maior do que o livro dá aqui, né? O livro aqui só bota uma tabelinha com os pronomes pessoais e eu acrescentando o Szinho. E that's it, né? Afirmativa, negativa, interrogativa, tá? E não dá muita explicação. Mas eu vou colocar aqui também os short answers. Na verdade, interrogativo ele já dá. Então, a gente, na hora de responder, a gente precisa também desse verbo auxiliar para responder, tá certo? Então, se for, por exemplo, vamos dizer que a pergunta seja Do I think that life is beautiful? Se for afirmativa, fica yes, I do.
a gente precisou, para a resposta curta, né? Para a resposta curta, ao invés de responder tudinho, yes, I think that life is beautiful. Yes, I do. Prio. Se for negativa, fica no, I do not, ou a gente abrevia don't, que geralmente é a forma mais utilizada, tá certo? É a forma mais utilizada que tem, ao invés de do not fica muito formal, né? A gente pode usar sem abreviar em situações formais, situações muito formais, na verdade, ou quando a gente está escrevendo, né, uma carta formal para alguém, né? Ou quando a gente quer enfatizar essa negativa, né? A gente quer enfatizar essa negativa de novo. No, I do not. E aí a gente aumenta o timbre de voz na hora de falar no, I do not. Como se quisesse enfatizar que você não fez aquilo, não é responsável por aquilo, ou de qualquer alguma maneira você quer enfatizar a negativa. E o does? Como é que fica o does? O does fica assim, ó. O does fica yes, she does, né? A terceira pessoa. Ou, se for negativa, no, she does not, que se a gente abreviar fica doesn't. Ok? Não, como não? Não deu. Anyway, what's happening here? Anyway. Bom, então tá aqui. Oh, subiu, agora ele subiu. No, she does not, or no, she doesn't. Tá certo? Então, tá feita aqui a cobertura de present simple, or simple present. Present simple, simple present is the same. Vamos agora para o livro da gente. Vamos para o livro da gente e fazer essas atividades aqui da página 63. Né? Vamos fazer página 63. Acho que até cabe aqui mesmo. Vamos deixar aqui mesmo. Tá, 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 tá. Ok, primeiro quesito. Primeiro quesito, letra A. She, a gente já sabe, lives. She lives, a gente vai acrescentar um Szinho. Um detalhe que ficou faltando é que eu não expliquei as regrinhas, né, do S. Mas por enquanto vamos deixar assim. Letra B. Outro detalhe que ficou faltando é do verbo to be também. Quando a gente usa verbo to be, aí o verbo to be a gente precisa conjugar mesmo. O restante dos verbos, a gente repete o infinitivo e coloca o S no final da terceira do singular. Mas verbo to be, aí existe toda uma conjugação do verbo to be. Aí Gloria e Lara, aí a gente vai duas pessoas, are born in Brazil. Are from Brazil. Are from Brazil. Certo? Letra C. Lara, terceira pessoa, a gente poderia substituir Lara por she, então ficaria light. D. Gloria's dog, o cachorro de Glória, it, né? Substituiria por it, vai ficar barks. Acrescentar o S. Letra E. They, aí they, o restante só he, she, it, aqui a gente acrescenta o S. They, o do, esse do aqui não é o do verbo auxiliar, é o do do verbo fazer. Tá? O do ele também funciona como essa forma. Ok? Então, they do a lot of exercise. Então, segundo quesito. Vamos lá. Put the sentences from the question number 1 into negative ones. Então, ficaria, né? She, na negativa, doesn't live, e aí a gente tira o S, né? In Europe. Ok? Eita, letra A, né? Letra A. She doesn't live in Europe. B. Gloria and Lara aren't from
Brazil. Letra C. Lara doesn't like, não tem um S, to study here. D. Gloria's dog doesn't bark all the time. E finalmente, letra E. They don't do a lot of exercise. Ok? Excellent, excellent, excellent. E agora vamos para a atividade 3. Será que cabe a atividade 3? Acho que cabe não. Mas a gente vai botar a atividade 3 aqui, ó. Atividade 3. Vamos lá, letra A. Então, agora colocar nas interrogativas, né? A gente sabe que a gente vai usar o verbo auxiliar do. Do you drink? E aí o verbo fica na forma original. Do you drink mineral water? Letra B, Sarah and Linda. Sarah and Linda, two people, they. Poderia ser substituído por they. Então, do Sarah and Linda feed, né? O verbo feed their pets, o verbo fica na forma original. Letra C, your teacher, né? Your teacher seria he or she. Então, does your teacher check? O verbo check fica do jeito que está a forma original. Check your homework. They é do. Do they live in the old house? Eles vivem na casa antiga. Letra E. The cat, it. Or he or she, se você quiser também, porque pet a gente tem um carinho especial. Então, does the cat e verbos fica na forma original. Does the cat sit on the wall in the mornings? E finalmente, letra F. Nina, she. Does Nina play computer games? Nina joga, né? Computer games. Ok? E com isso, boys and girls, a gente encerra a página 62 e 63. Tá bom? Só para encerrar, né? Para encerrar, estudar, né? Essas páginas 62 e 63 do livro. Eu recomendo veementemente, fortemente que vocês reassistam essa aula quando estiverem mais tranquilos, para dar aquela reativada na memória e façam essas atividades do livro, tá certo? Quando na aula da próxima semana a gente tem aqui ainda mais uma página para fazer, que é a página 64 antes de acabar o livro, e eu vou dar outra reforçada em present simple. Dessa vez eu vou fazer exercício, tirar aula para a gente estar fazendo bastante exercício e à medida que eu vou fazendo eu vou explicando. E quanto mais exercício vocês fizerem, melhor, ok? Então, that's it for today. Espero que todo mundo esteja bem. Nos vemos em breve. Alright, boys and girls. Então, tenham um bom resto de semana aí e espero que estejamos todos de volta o mais rápido possível. Bye.